visitantes, Deus abençoe. Levanta a mão, por favor, quem nos visita esta noite. Muito bem, Deus abençoe grandemente. Você que está perto do seu visitante, aperte a mão dele, diga: seja bem-vindo, é bom tê-lo aqui. Mas vamos abrir o livro de Deus, que se encontra, nós já lemos esse texto, não vamos lê-lo todo, mas vamos ler 2 versículos do capítulo 10 de Marcos, capítulo 10, apenas 2 versículos, o 17 e o 27. 17 e 27. Vamos ficar em pé um pouco, meus queridos irmãos, e vamos meditar nesses 2 textos esta noite, para a glória de Deus. Acharam? Amém? Primeiro diz o seguinte: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Agora 27. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Oremos. Tu és Deus, tu és Senhor, tu conheces o meu coração, conheces o coração dos irmãos aqui, dos amigos, e precisamos da influência, do poder, da graça do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas para entendermos esta palavra. Mas não queremos só entendê-la, nós queremos praticá-la. Envolve-nos neste momento, que a Tua graça, que é melhor que a vida, inunde nosso coração, de maneira tal que possamos só expressar a Tua vontade aqui. Muito obrigado pelos cânticos, pela adoração em cânticos, em oração, na leitura da Tua palavra. Agora, Senhor, fala aos nossos corações, só Tu podes fazer isso em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos amados irmãos. Nós poderíamos dar um título para esta mensagem, e eu estava pensando, poderia ser a pergunta efetuada aqui pelo o rico jovem, chama de jovem, aqui diz homem rico, e a Bíblia nos mostra, queridos, aqui que diz: que farei para herdar a vida eterna? Outros fizeram esta pergunta no livro de Deus. Por exemplo, o carcereiro disse que devo fazer para ser salvo. Na verdade, irmãos, nós vemos na palavra de Deus, reiteradas vezes, as pessoas querendo construir a vida eterna, a salvação. E, amados, eu fico a pensar em certas campanhas evangelísticas ou algum movimento de cruzadas, etc., que tem certos refrões, tem certas expressões. Por exemplo, o Brasil para o Senhor Jesus. Isso não é uma verdade nem na Bíblia, nem entre os judeus, porque nós sabemos que muitos judeus, a Bíblia diz, que não creram em Jesus Cristo. Mas aquele que realmente entrega a vida a Jesus Cristo, este aí certamente, absolutamente é filho de Deus. Mas, queridos, nós vemos, como eu disse, muitas pessoas querendo construir a vida eterna. Este homem logo fez a pergunta: o que devo fazer? Muitas vezes nós expressamos isso. Eu, meus mais de 30 anos de crente em Jesus Cristo, que eu evangelizei muitas pessoas, milhares de pessoas em termos pessoais, sempre ouvi estas coisas. As pessoas chegavam para mim e diziam: olha, o que devo fazer para ser salvo? Ou, eu não estou preparado para ser salvo. Na verdade, meus queridos, Jesus Cristo
Diz aqui, em outras palavras, que ninguém, absolutamente ninguém, está preparado para ser salvo. Porque ele disse isso é impossível a quem? Aos homens, mas para Deus tudo é possível. E só a fé em Jesus Cristo se torna possível todas as possibilidades de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos ver que a salvação não é uma coisa que se constrói, mas que se recebe. A Bíblia nos mostra que o Cornélio, por exemplo, era um homem temente a Deus, ele dava esmola de contínuo a Deus, a Bíblia nos diz que ele era piedoso, ele alcançou um certo testemunho de toda aquela região de Cesareia, mas Pedro teve que ser mandado pelo Senhor, ele foi à casa de Pedro, Pedro foi lá na casa dele para dizer as palavras que seria salvo. E nós precisamos ver que Deus mostra que a salvação não vem pelo esforço humano, não vem por obras, não vem por nada no homem. Na verdade, não há nada no homem que Deus pudesse mover para salvá-lo. Então nós vamos ver 3 coisas aqui, que podemos fazer a pergunta deste homem, que devo fazer para ser salvo? O que é preciso para ser salvo? E nós vamos ver 3 coisas aqui, amados. Eu queria que vocês deixassem a Bíblia aberta. E nós vamos meditar nessas 3 coisas aqui que Deus nos mostra na palavra de Deus. Vamos rapidamente nesses 3 pontos que nós vamos falar. Primeira coisa, amados, a resposta a essa pergunta, uma pergunta que é impossível para o homem obter, mas o primeiro grupo, a primeira pessoa que pode ser salvo é aquela pessoa que não quer, mas Deus quer. Aí você, como é isso, pastor? A pessoa que não quer, mas que Deus quer. Abra o livro de Deus, lá em Romanos, capítulo 9, por favor, abra em Romanos, capítulo 9, e você vai ler comigo esse texto. Nós vamos ver algo interessante que Deus mostra nesse texto. Eu disse capítulo 9. Veja o versículo 16. Veja o versículo 16, que diz o seguinte: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de quê? De usar Deus a sua misericórdia. Não depende de quem quer, não depende de quem corre. Não há uma vontade do homem, que nasce no homem. Então, aqui nos mostra, queridos, que não depende da vontade humana. Ninguém pode querer. Por quê? Pelo estado do homem de cegueira, pelo estado do homem de morte mesmo. Deus diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. E por isso que Deus teve que nos vivificar. É interessante que muitos crentes se acham melhor do que os outros. Não são, ninguém é melhor do que ninguém. Mas Deus que fez a vivificação é que é melhor do que tudo. E nós vemos aqui, a gente pode trazer do contexto desse texto, do capítulo 9, algo maravilhoso. Por exemplo, a escolha de Jacó e a rejeição de Esaú. Quando foi que aconteceu isso? Como foi que Deus expressou isso? Como Deus mostrou isso? Diz aqui a palavra de Deus que Deus aborreceu Esaú. Veja no versículo 13, como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de quem? De Esaú. É interessante que a tradução aqui pode ser traduzida por ódio. Eu odiei Esaú, mas amei a quem? Jacó. Já pensou um suplantador, um enganador de mão cheia?
e Deus ama. Mas quando foi que aconteceu isso, amados? Como foi que este homem, Jacó, veio a ser escolhido por Deus? Não na hora que ele passou por uma experiência com Deus. Não, não. A Bíblia diz que foi quando ele não tinha nascido ainda. Os gêmeos ainda não tinham nascido, ele amou a Jacó e aborreceu Esaú. Por isso que não é da vontade humana. Se você der uma olhada no capítulo 1, versículo 13 do livro do Evangelho de João, diz a palavra que não é da vontade da carne, nem do varão, nem do sangue, mas de Deus. É uma produção de Deus, unilateral. É algo que o Espírito Santo vai lá dentro e realmente vivifica, e aí a pessoa dá uma resposta de arrependimento e fé. Se você der uma olhada na expressão bíblica, diz que a fé não é de todos. A fé não pertence ao homem, não é o homem que criou esta fé. A Bíblia nos mostra que pela graça, vocês conhecem muito bem, pela graça sois salvos, mediante o quê? A fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A vida eterna é um presente de Deus, porque a Bíblia diz em 6:23 de Romanos, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então o homem é incapaz, pela sua corrupção em seu coração, de chegar-se a Deus, ter vontade de Deus. Tem que Deus tomar essa iniciativa para chegar até o homem e gerar no coração do homem. Se você for olhar em Filipenses capítulo 2, versículo 13, que Deus é aquele que opera o querer e o efetuar segundo a sua vontade que opera em nós. Então, o primeiro ponto que nós podemos ver aqui, amados, que Deus é quem opera. Que o homem, a salvação é para quem não quer, mas quando Deus quer. Veja, é interessante, ainda no capítulo 9, versículo 3 de Romanos, veja o que Paulo disse. É interessante que o dom e a vocação de Deus são irrevogáveis. E a expressão de Paulo, ele teve um desejo muito grande na sua alma. Depois de convertido, ele teve um desejo grande na sua alma. Veja o versículo 3, vamos ler todos. Porque eu mesmo desejaria ser anátema. O que é anátema? Maldição. Ser amaldiçoado. Em quê? Separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Em outras palavras, eu queria ser amaldiçoado, eu queria ser condenado com eles, mas eu não posso, porque o dom e a vocação de Deus aí são irrevogáveis. Deus o escolheu e ele não tinha o que fazer. Ele realmente foi conquistado por Deus. Paulo expressa isso aos Filipenses quando diz que foi conquistado por Deus. A segunda coisa que nós podemos ver aí, amados, que a salvação é para aquele que não pode, mas que Deus tudo pode. O homem não pode. O homem não tem nenhuma condição. Se olhar para o seu coração, se olhar para a sua vida, ninguém aqui pode dizer que é salvo pelos seus próprios méritos, porque fez isso, fez aquilo, outro. A expressão, eu gostaria que vocês abrissem no texto da palavra de Deus, em Jeremias 13, 23, não é? Jeremias 13, 3. É interessante que Deus não vê você como você se vê. Deus não vê os outros como você vê os outros. Deus vê tudo com misericórdia, com compaixão. Você vê quando você ouve a respeito de uma pessoa que está errada, que está falha, você fica incriminando. Você não aceita nenhuma palavra daquela pessoa. Mas, amados, pode ter certeza, nós não podemos ter essa salvação, mas Deus pode. 13:23 fala, aí esse texto faz duas perguntas. Primeira pergunta qual é?
Pode o quê? Pode mudar. O leopardo, vamos chamar, a onça, né? Pode mudar a sua pele? Não. O etíope, da raça negra, pode mudar a sua cor? Não, Michael Jackson tentou muitas vezes, né? E você não pode mudar com os pecados de vocês. É interessante que você tem pecado e condena o pecado do outro. E nós precisamos ter cuidado com isso. Que nós temos a salvação pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus. E aqui nos mostra, amado, a incapacidade do homem. A Bíblia diz em Jeremias 17:9, que enganoso é o coração, corrupto, perverso, quem o conhecerá? Então começa logo pelo seu coração. É onde a Bíblia diz que procede os maus desígnios, os maus pensamentos e tudo que não presta. Não pense que você é bonzinho, não. Não pense que você tem condição de ser alguma coisa. Jesus Cristo foi bem claro. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E uma coisa, quem não pecou hoje, levanta a mão. Levanta a mão. Vocês não entenderam. Quem não pecou hoje, levanta a mão. Acho que vocês não entenderam ainda. Quem não teve nenhum pecado hoje, levanta a mão. Você tem condição de condenar alguém? Censurar alguém? Porque você não pode. A salvação não é pelo poder humano. Aí entra Deus. A pergunta, Pedro ficou estarrecido, ficou perturbado. E agora quem pode agora ser salvo? Jesus Cristo expressou para o homem, isso é impossível. Mas para Deus, tudo é possível. Então a expressão bíblica aqui, amados, é esta. O homem não pode, mas Deus pode. É interessante que Paulo, mesmo convertido, ele teve um problemaço, uma luta interessante no seu interior, na sua vida. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero isso eu faço. Miserável homem que eu sou, desventurado homem que sou. Paulo usou em 1,15 de 1 Timóteo uma expressão no presente. Fiel é esta palavra e digna de quê? De toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar o quê? Pecadores, dos quais eu sou o principal. Então nós precisamos nos render à palavra de Deus. Nós precisamos, amados, ver que esta palavra de Deus é que é verdadeira. A Bíblia diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. A Bíblia nos mostra no capítulo 3 de Romanos, versículo 10, que não há um justo nem sequer não há quem faça bem, não há quem entenda. Todos se extraviaram. E vai por aí. A boca do homem não presta, o coração não presta, toda a sua expressão é cadavérica, né? É terrível. Por isso que ele não pode. O homem é incapaz de fazer qualquer bem espiritual, qualquer coisa que agrade a Deus. Ele não pode. Aí que entra Deus com a sua iniciativa, mandando seu único filho a morrer por nós. Agora, interessante é que muitas pessoas foram agraciadas verdadeiramente e acham que são melhores do que as outras pessoas. Ninguém é melhor do que ninguém. Aqui, a coisa que faz diferença não é uma coisa, é alguém, que é Jesus Cristo na nossa vida. Por isso que Paulo diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Então, amados, vamos para o terceiro ponto. Eu disse que o primeiro ponto seria o quê? Alguém se lembra? Aquele que não quer, mas Deus quer. O segundo ponto, aquele que não pode, mas que Deus pode. E o terceiro ponto, aquele que não presta, mas Deus aceita.
É interessante isso, né? Nós cantamos hoje que nós tivemos um encontro com Deus. Eu não tinha paz, né? Nós estávamos num bagaço. Jesus Cristo chega a expressar que do coração do homem tudo que não presta. É isso que contamina o homem. A Bíblia nos mostra até a nossa justiça, gente. Até as nossas obras boas, vamos chamar assim, são como um trapo de imundícia. Quanto mais as coisas ruins, os pensamentos, as palavras, as ações. Eu estive participando de uns 3 anos para cá de duas peladas, 2 rachas, né? A gente chama assim. Aqui em Guarabira não sei se chama racha ou pelada. O futebol assim, né? Dos perna de paus, né? Então, olha bem, eu saí de 2 porque não aguentava meus ouvidos. Tinha gente que falava 10 palavras, 9 pornofonia. Mas eu saí não é porque eu sou melhor, não, porque Deus, o Espírito Santo, fez algo em minha vida. E não aceita no nosso interior aquilo. Mas eu posso condenar estas pessoas? Não. Porque nós estamos, desgraçadamente, do mesmo jeito. A Bíblia mostra no capítulo 2 de Efésios que nós andamos segundo o curso deste mundo, segundo os desejos da carne, segundo os principados, potestades. Nós estamos vendidos aos pecados, ao pecado. A Bíblia nos mostra que o homem era escravo do pecado, até os religiosos de marca maior. Jesus Cristo chegou para os religiosos e disse: olha, vocês são escravos de pecado. Ah, não, nós temos por pai Abraão. Mas ele diz: vocês realmente são escravos do pecado. Então nós não prestávamos, nem em nós mesmos não prestamos ainda. Mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, Ele nos aceitou. Eu não gosto da expressão, me perdoem os pregadores, não me perdoem os teólogos, mas eu não gosto da expressão que eu aceitei Jesus. Aceite Jesus. Na minha ótica, olhando para mim ainda hoje, eu digo, eu nunca poderia aceitar Jesus, mas Ele me aceitou. Ele teve misericórdia em mim. Ele teve misericórdia não só naquele momento, mas Ele tem misericórdia dia a dia. Deus é extraordinário para nós. E Jesus Cristo disse isso: sem mim nada podeis fazer. Eu acho Deus extraordinário. Interessante, amados, que a gente vê que é um amor que excede todo entendimento. Quando Deus me amou? Antes da fundação do mundo. E o que é mais interessante, amados, a expressão bíblica: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Interessante, quando éramos miseráveis, desgraçados, alienados de Deus, Deus me amou. E é mais interessante ainda que agora, depois de ser recebido por Ele, ser levado, o Pai me levar para o Filho, e o Filho não me rejeitar, me ama muito mais. A expressão bíblica, depois de 5,8 e em 5,9, logo muito mais agora, são salvos pela sua vida. É um Deus extraordinário. Maravilhoso. Por isso que dê uma olhada aí no seu vizinho. E olhe também do mesmo jeito que Deus olha, com compaixão. Você não é melhor do que Ele. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas o Senhor que está em nós é melhor do que tudo. Meus amados irmãos, que possamos pensar nessas 3 coisas. Amados, todos sem Cristo estão mortos.
mortos, cadáveres, defuntos. Por isso que não tem poder de decisão, porque não depende de quem quer. Todos estão cegos sem Cristo. A Bíblia nos mostra que o Deus deste século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos para que não se resplandecesse à luz do Evangelho. Então, são mortos, são cegos. Por isso não adianta a gente empurrar. Não adianta ninguém forçar o outro a ser crente. Não adianta aquela chantagem emocional. Olha, você pode morrer amanhã. Pode morrer 10 vezes. Se Deus não tocar naquela vida, não tem jeito. Quem é que convence o homem? O Espírito Santo. A Bíblia diz que ele convence de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Só pode ter a salvação se Deus suscitar esse desejo na sua alma. Olha, gente, eu não queria ser crente de jeito nenhum. Pelo contrário, eu tinha raiva dessa raça. Eu não queria ser mesmo. Eu nunca entrei numa igreja evangélica até os 19 anos. Mas Deus, com a sua graça, é tão extraordinário, tão maravilhoso. Sabe quem me chamou, me convidou a primeira vez para ir? Nenhum crente parece que tinha medo de mim, não sei. Mas foi um incrédulo que me chamou para ir a um trabalho de evangélicos. E Deus nunca viu um cabra tão insistente para levar outra pessoa a um trabalho evangélico. E olha que ele não era crente. Ele insistiu, sabe quantas horas? 4 horas. Ele começou de 9 horas da manhã até 1 da tarde. Você vai. Aí ele trouxe um argumento para mim. No fim, ele já não aguentava mais, colocou o ingresso, era uma peça teatral evangélica, colocou no meu bolso e disse: olha, você vá se quiser, mas está aí, está pago. E outra coisa, lembre-se, tem umas gatinhas lá que a gente precisa ver. Aí isso me trocou. Eu não fui atrás do evangelho, não, das meninas. Eu fui atrás das meninas do evangelho. E não foi que umas meninas me chamaram para a igreja presbiteriana? Eu passei 1 ano e 3 meses ouvindo, mas não queria, só queria as meninas. Mas 23 de outubro de 76, não as meninas, mas o evangelho das meninas me tocou. 7h20 da noite, entreguei a vida a Jesus. Eu dei uma resposta que ele já tinha feito algo no meu coração. Por isso não adianta forçar. Se você já tem um desejo no coração de salvação, pode ter certeza que foi Deus que já colocou em seu coração. Interessante, a partir da primeira vez que eu fui, a coisa foi sendo trabalhada por Deus. Era muito duro, né? Vocês já sabem, eu já falei para vocês, eram amigos, eu estava até conversando com meu irmão ontem, um rapaz, eu tinha tudo para não ser crente, né? A gente tinha tudo para ser o pior tipo de pessoa, assim, em termos de ação. A gente foi elencando, mostrando, listando, né, as peças que eram amigas da gente. Luquinha, olha bem, Luquinha, contrabandista, traficante de drogas. Está no pior estado lá. Sabará morreu de cirrose. Paulo morreu de cirrose. 2 irmãos que não me vem à memória agora, morreu pela polícia. Era aquela chamada mão branca, que todo dia saía para matar os ladrões e assassinos. Epitácio também, ladrão, assassino, traficante.
Nossos 2 vizinhos também eram desse estado. Já pensou, convivendo com essas pessoas, lado a lado, só tinha uma coisa de boa. Só tinha uma coisa que era, bom, era boa mesmo. Sabe o que era? Se tocasse na gente, eles matavam. Ninguém toca nessa família, né? E eles comiam lá em casa e, né, jogavam dominó e etc. Então, como é que eu ia querer evangelho? Só Deus. Ele foi quem me conquistou. Por isso que eu estou pregando para vocês hoje, pela misericórdia de Deus. Eu continuo com defeitos, mas a graça de Deus superabundou em minha vida. E se Deus já te tocou, Deus já falou ao teu coração sobre salvação, se tem esse desejo, eu quero dizer que você não está preparado. Mas você indo a Ele, colocado pelo desejo de Deus, jamais Ele vai lançar você fora. Porque uma criança não nasce andando. Eu não sei se os filhos de Maurício nasceram andando. Aprenderam. Maurício deve ter caído algumas vezes para aprender a andar. Então, na vida cristã, você nasce de novo e vai aprendendo até ter a maturidade necessária. Que Deus os abençoe, amados, que esta noite tem algum escolhido aqui que venha para Ele. Que Deus abençoe.